Certo. O senhor tomou conhecimento desses problemas administrativos quando esses irmãos procuraram o senhor, ou o senhor, antes disso, já na gestão Ailton José, o senhor já percebeu algumas coisas que não eram muito pertinentes a uma função de pastor-presidente, de pastor? Irmã Silvana, eu, ao iniciar o trabalho como advogado, todos na direção da igreja conheciam o meu trabalho. Era aquele trabalho jurídico que não deixava escapar nada, nada que fosse de erro, eu jamais dava aval, nada que fosse contrário aos interesses da igreja, ao erário da igreja. Qualquer contrato, por mínimo que seja, que fosse, eu tinha que dar o aval e eu observava detalhadamente. Por quê? Porque era a minha igreja. Então, o meu interesse era aquele interesse acima de todo o interesse. E eu fui exonerado, poder rescindir do meu contrato com a igreja, exatamente por eu ter essa, eu posso dizer assim, esse grande interesse em defender a minha igreja. Então, por esse motivo... Que ano que o senhor foi exonerado? Que ano que foi? Eu fui exonerado, rescindido em torno aí de 2003, 2002, por aí, mais ou menos. 2003, basicamente. E na igreja, todo o pessoal gostava de mim, de pastores, de presbíteros, todos. Por quê? Nós tínhamos um setor de engenharia que a igreja, quando precisava de qualquer parecer, eu parava tudo, irmã, e fazia aquele parecer, porque, em primeiro lugar, eu dizia, está a minha igreja. Tanto é que eu já passei para a senhora aí a outra instituição que eu trabalho até hoje, mas quando você tinha que decidir, eu dava preferência à minha igreja. Sempre priorizou a IEADP? Priorizei em todos os sentidos, porque eu sabia do esforço que se tinha para você arrecadar os dízimos e ofertas. Aquele dinheiro era um dinheiro sagrado para mim, então eu não permitia jamais que fosse feita alguma coisa que viesse violar esse meu princípio ético. E fiquei fazendo esse trabalho, que o setor de engenharia vinha um contrato, que vinha um imóvel que o pastor autorizava a comprar, eu verificava se estava dentro dos padrões e dava aquele aval, aquele contrato imediatamente. Eu trabalhava assim, porque eu estava como se fosse trabalhando para mim mesmo. Era um amor que só eu sei dizer. Só eu sei dizer porque eu sentia isso aí. Eu tenho ainda um amor muito afetivo à minha igreja, exatamente porque eu trabalhei na construção da igreja. Quando a igreja não tinha dinheiro para terminar a construção, o pastor, na época, pediu para que os irmãos, os jovens da igreja, fizessem como se fosse uma espécie de campanha para que desse um dia ou 2 dias de trabalho na igreja, concretando, mutirões, né? Aqueles mutirões, correto. Eu participei, irmã Silvana, aí vários meses desses mutirões, e graças a Deus o templo chegou a ser construído. Então, eu tenho aquele amor afetivo, aquela coisa que nada supera, aquele amor que você tem, as suas raízes. Então, eu jamais ia permitir alguém violar isso. Foi o que aconteceu na minha saída da igreja. Começou na gestão do pastor José Amaro, né? A construção do templo. Começou na gestão do pastor José. Começou na gestão do pastor José Amaro, e ele certo? Faleceu, né? Não viu concluído. Faleceu, não viu. Mas aí o pastor José Leôncio, ele chegou a inaugurar e a obra cresceu, até hoje cresce, está entendendo? Cresce porque é uma igreja centenária. A gente não vai desmerecer 100 anos de história. É aquilo que sempre que eu digo, a nossa história é muito importante. Em 20 anos a gente não vai estragar. Né? Tem, muito grande. A gente não pode esconder a história, a origem, não. Por conta de uma administração atual que, infelizmente, está numa situação deplorável diante da mídia, diante da membresia, por atos que não se tem mais como esconder. Tornaram-se público, tornaram-se
fatos notórios, então não tem como. Não tem como você esconder isso.